Intestino preso é o que predispõe câncer de intestino. Nossa. Quem tem intestino preso vai ter câncer de intestino. As fezes retidas, elas se ficam ali mais tempo, elas inflamam a mucosa do intestino. Porque tem gente, principalmente mulher, que chega e fala assim, como é seu intestino? É razoável. Eu falo, não, mas o que é razoável? Você vai ao banheiro todo dia? Não, uma vez por semana. Eu falei, isso é péssimo. Vocês não têm noção do índice de intestino preso. E outra coisa, deprimido não pode ter intestino preso. Beatriz, a psiquiatria está cada vez mais unida à neurobiologia. Ciência, neurobiologia, neurociência. E a nutrição psiquiátrica, pode falar algo a respeito? Nossa, eu nunca ouvi falar. Existe por exemplo, se você tem diabetes, você tem um nutricionista que vai botar ali o que você pode e o que você não pode. Tá. O tipo de carboidrato, o que é mais saudável, o que não é. Por exemplo, diabetes não pode comer manga. Porque as pessoas falam, fruta. Fruta tem açúcar abeça, frutose. Exatamente. Então tem gente que fala assim, eu não boto açúcar no cafezinho, mas aí come o abacaxi inteiro, entendeu? E não sabe porque fica diabético. Na mesma maneira, o funcionamento, você tem alimentação que favorece o coração. Exato. E o cérebro também. E durante muito tempo a gente negligenciou nisso. Então, por exemplo, tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa de vascularização. Tá. O cérebro consome 1/5 de tudo que a gente come. Transforma em glicose. 1/5? Se ele não estiver pensando muito. Nossa. Se ele estiver no hiperfoco, 2/5. Tá? Então ele tem um gasto energético imenso. Então a gente precisa de coisas que façam o cérebro ter uma circulação. Então tudo que faz bem. Ao mesmo tempo, existem doenças que a gente sabe que precisam de determinados nutrientes. Por exemplo, deprimido. O deprimido tem que ter vitamina D acima da média. Porque a vitamina D é fundamental para a produção de serotonina. Que vem do sol. Não, melatonina. Não, a D. A D vem do sol. Mas, por exemplo... Tomar sol é bom. Mais ou menos. Ah, não é? Por quê? Para você ter a tua dose diária de vitamina D, que seria mais ou menos 10.000 unidades, você teria que tomar sol, tá? Pelado ou pelada durante 10 minutos, entre 10 e 11 horas. Qual é o dermatologista que vai permitir que isso ocorra? Primeiro que você não vai ter onde ficar pelado para fazer isso. É 10 minutos. Aí o que as pessoas fazem? Põe o braço. Aí fica o braço e não absorve. Você precisa daqueles 10 minutos no corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, tem gente que fala assim, mas a minha vitamina D tá normal. Sim, mas para produzir serotonina uma pessoa que tem menos, eu preciso de mais. Então, eu preciso de níveis entre 40 e 50. Quando você vai vir ali no laboratório, que o nível é acima de 29, de 28. Para o deprimido é pouco. Para a tua imunidade é pouco. Entendeu? Por exemplo, L-triptofano. L-triptofano é o aminoácido que faz... Imagina que a serotonina, que é um antidepressivo natural, que atua na qualidade dos pensamentos. Tá. Quem tem serotonina baixa tem pensamentos intrusivos, obsessivos e negativos. Muito. Então, o que acontece? Imagina que a serotonina é uma parede. O tijolo que faz essa parede chama L-triptofano. E o cimento que cola isso é magnésio, é zinco. Então, para eu fazer isso, eu preciso dessas substâncias. Entendi. Aí você fala, se você é deprimido, você tem tendência a ter menos esses elementos. E outra coisa, deprimido não pode ter intestino preso. De jeito nenhum. Porque a maioria onde se produz serotonina? Cérebro e intestino. No intestino se produz mais serotonina e dopamina do que no cérebro. Cara, e tem neurônio Tem, no intestino? Quando eu descobri isso, eu achei incrível. O intestino é o segundo cérebro. Literalmente. O Hélio Póvoa, o cara que trouxe esse conceito de ortomolecular para o Brasil, o livro dele da década de 80, eu me lembro que eu li esse livro, o segundo cérebro, o intestino.
Não precisa nada. Qual o termo que se usava antigamente para falar que a pessoa estava com o intestino preso? Fulano está enfesado. Retenção de fezes. Exato. Então, por exemplo, quando chega um paciente, eu falo, não tem como o intestino não funcionar. Porque tem gente, principalmente mulher, que chega e fala assim, eu falo, como é seu intestino? Não vou ao banheiro. É razoável. Eu falo, não, mas o que é razoável? Você vai ao banheiro todo dia? Não, uma vez por semana. Eu falei, isso é péssimo. Tem gente. Nossa, gente, uma vez por semana? Vocês não têm noção do índice de intestino preso. Primeiro que intestino preso é o que predispõe câncer de intestino. Nossa. Quem tem intestino preso vai ter câncer de intestino. Caramba, uma vez por semana. Eu falo assim, tem que ir todo dia. A gente vai ter que usar fibra? Vai. A gente vai ter que usar azeite? Azeite. Tomar uma colher de azeite. Que, por sinal, o azeite faz bem para o intestino funcionar e para a produção de dopamina e de serotonina. E faz também para a circulação sanguínea. Olha só. Então, tem gente que fala, mas eu não tomo azeite. Eu falei, então, toma óleo de rícino. Vamos pro azeite, então. Então, vamos pro azeite, né? Então, assim, isso que ela está falando é fundamental. Nossa, que e isso vai ter que ser uma coisa que vai ter que sair com a prescrição, porque não adianta você dar o remédio, porque se o intestino está preso, além de não produzir, por que não produz? Porque o intestino preso, as fezes retidas, elas se ficam ali mais tempo, elas inflamam a mucosa do intestino. A mucosa do intestino é onde é produzida essas substâncias. Então você tem um processo inflamatório. Entendi. Não produz. E aí o que essas pessoas fazem? Aí pegam esses remedinhos maravilhosos que dão uma diarreia horrorosa, né? Que todo mundo que faz colonoscopia tem que tomar. Tomei, nossa, essa semana. Todos nós que fazemos tem que tomar. Agora imagina quem toma isso todo dia. Tem gente que toma todo dia? Para tentar ir ao banheiro. Isso acaba com a flora. Acaba com a flora, que é fundamental para a proteção, para a produção dessas substâncias. Entendi. E outra coisa, quando esses remédios fazem efeito, levam toda a produção de serotonina, de dopamina, vai-se embora. Então, isso que a Isabel está falando é fundamental. E a gente está tentando, eu estou fazendo esse trabalho desde o ano passado com a Lilian, porque a gente está tentando separar qual é a alimentação, por exemplo, o TDAH. O TDAH, no problema, não é serotonina, é dopamina. Entendi. Então, existe um aminoácido chamado L-tirosina, que é o tijolinho que forma a dopamina. Então, isso Nossa, que interessante. Exatamente. Isso. São conhecimentos novos, né? Eu acho que sempre tiveram aí, mas eu acho que eu nunca tinha ouvido esses termos, por exemplo, né? Eu acho que a gente está começando a entender que as coisas não são separadas. São todas interligadas, né? O que você come, o que é absorvido... sempre falaram, você é o que você come, né? Exatamente. Mas é literal. Né? É literal, não é só para o corpo. Porque eu vejo as pessoas sempre fazendo... alimentações específicas, porque eu tenho que aumentar minha massa muscular, porque eu não sei o quê. As pessoas não se tocam que está tudo interligado. Até a parte emocional, a parte psicológica, nossa. Bioquímica. Faz sentido, né? Olha só, quando uma pessoa fala assim, ai meu Deus, por que comigo, né? Quando ela tem uma doença. Gente, a quantidade de reações químicas que existem a cada segundo no nosso organismo é uma coisa inacreditável. São bilhões de reações bioquímicas por hora. A possibilidade de você nunca adoecer que é uma anormalidade. E dá exemplo dessas reações químicas. Comida sendo digerida... O tempo todo. Oxigênio sendo transformado. O tempo todo. Aí a pessoa fala assim, gente, mas por que eu adoeci? Gente, é o contrário. A gente, para se manter vivo, nessa forma física, que eu acredito que a vida ela existe na forma material e na forma de onda, de energia. Entendi. Tá? Nessa forma que a gente conhece, é o contrário da lógica. Porque você ter uma matéria... Dá um trabalho para manter isso aqui inacreditável. É a tal da entropia, né? Exatamente. As coisas tendem a decair ao caos e não a... Exatamente. É mais então, fácil. assim, a vida é um milagre, mas é um milagre custoso de se manter. Muito custoso. Não é fácil.
E quanto mais passa o tempo, mais você tem que fazer, mais energia você tem que gastar para se manter igual, né? Exatamente. É Então, assustador assim, isso. não sei se é assustador, ao mesmo tempo é muito legal, porque assim, quando você consegue ir envelhecendo com saúde, cara, você dá uma sensação tipo assim, eu estou agradecendo a essa mágica que acontece, estou Presente. sabendo levar esse presente que foi me dado, É. sabe? Faz Com sentido. carinho. Você começa a entender que a vida foi te dada, mas você, no fundo, você vai ser teu pai e tua mãe. Te cuidar disso aí. Você pode ajudar a cuidar do teu filho, mas você vai ter que ser pai e mãe de você também. Como um dia ele vai ser também dele, né? Como um dia ele vai ser dele também.